Olá! O Viver com Saúde de hoje vai falar sobre a importância da postura para a saúde. Por incrível que pareça, uma boa postura está no topo da lista quando falamos em boa saúde. É tão importante quanto se alimentar adequadamente, se exercitar e ter uma boa noite de sono. Boa postura é o primeiro passo se quisermos fazer as tarefas do dia a dia com mais energia, menos tensão e cansaço. E você, tem cuidado com a sua postura? Carrega muito peso durante o dia? O que a senhora guarda tanto aí na sua bolsa? Ai, tem tanto papel, dinheiro, bolsa, tem tudo, aí roupa, agenda. E você acha que não fica muito pesado para sua postura? Mas fica assim, mas eu ando com uma de um lado e outra de outra, porque hoje eu só trouxe um. Por que você carrega tanto? Produto de beleza, maquiagem, escova, perfume, agenda. Tem de tudo um pouco. Tem de tudo um pouco. E você acha que não fica prejudicando assim a sua postura, esse peso a mais que você leva na bolsa? Eu acredito que não. Você acha que prejudica a sua coluna, a sua postura? E muito, prejudica muito. Vou fazer o quê? Tem que carregar essa bicha preta mesmo. O que a senhora carrega aí tanto dentro da sua bolsa? Um monte de coisa. Você acha que prejudica a sua coluna? Com certeza prejudica sim a coluna. Você acha que esse peso extra na bolsa prejudica a sua postura? Com certeza. Acaba ajudando minha postura, na verdade, a bolsa, por estar pesada, entendeu? Então eu acho que ela coloca as coisas no lugar, entendeu? Comigo, pelo menos funciona a bolsa. Mas hoje ela tá muito leve, é só mania mesmo. No programa de hoje você vai saber sobre a importância de uma boa postura para a saúde. Para isso você vai ver diferentes situações do cotidiano, como no trabalho, na escola, no trânsito, em que as pessoas têm a tendência de ficar com a postura incorreta. A nossa equipe também entrevistou especialistas no tema, que vão explicar como o corpo deve se posicionar em cada uma dessas situações. E ainda, você vai conhecer técnicas que ajudam na correção da postura. Fique ligado que o Viver com Saúde está no ar e volta logo depois do intervalo. Ô menina, anda logo, tira isso daí, para trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Manter uma postura errada ao longo da vida pode prejudicar significativamente sua saúde e a qualidade do seu dia a dia. Por esse motivo, a atenção com a manutenção de uma postura ereta e saudável deve ser uma prática incentivada desde a infância, para que os resultados de uma postura desequilibrada não comecem a atingir a qualidade de vida de maneira precoce. Não é necessário ser esportista para sentir de vez em quando aquela dor na coluna. Pior, esse incômodo é mais comum do que se pensa. E muitas vezes ele acontece, pois não sabemos como manter uma boa postura em simples atividades do cotidiano.
Mas, para mudar esse quadro, vamos começar aprendendo o que é a postura. Postura é a posição em que as estruturas do corpo estão organizadas, né? Principalmente os músculos, os ossos e as articulações. E é importante manter uma postura organizada para que as estruturas como a coluna, né, a respiração seja feita de forma com o menor gasto energético possível para o corpo. Então, a postura adequada interfere na saúde das pessoas. Se a pessoa não praticar essa postura correta, ela pode ter problemas com a coluna ou outro tipo de problema? Uma das maiores causas de má postura é a dor na coluna. Então, a coluna pode sofrer a própria concentração durante a atividade que a pessoa está realizando. A respiração pode ser afetada, né? Tanto as articulações como ombros, joelhos, cotovelos e punho podem ser afetadas se for uma atividade de escritório, né? Então, o posicionamento inadequado, a posição errada, pode prejudicar a coluna e outros órgãos do corpo. A postura deve mudar de acordo com as tarefas realizadas. Existe uma postura correta, então, para cada situação que a pessoa desenvolve durante o dia? Como, por exemplo, assistir aula, varrer uma casa, existe isso? De acordo com a atividade, tem uma posição ideal para que a pessoa fique numa situação de menos sobrecarga para as estruturas do corpo, como os joelhos, o quadril, os ombros. Então, a posição vai depender da atividade que a pessoa está fazendo. Desde a escola, a educação postural deve ser cobrada para que se torne um hábito, evitando problemas na fase adulta. Durante as aulas, os estudantes passam boa parte do tempo sentados e podem, por um descuido, não fazer isso da maneira correta. Como é que é essa postura? É sentar direito. Tipo, assim como eu tô. E durante toda a aula você fica com consegue manter essa postura ou você se cansa? Às vezes eu me canso. E quando você se cansa, como é que você fica? Fico às vezes assim. A fisioterapeuta orienta qual a melhor posição para assistir a aula. Quais os cuidados que as crianças devem ter com a postura ao assistir uma aula? Então, a postura da criança sentada na escola é uma posição em que a criança fica numa situação em que ela imagina que tem um fio puxando no topo da cabeça, sentada nos ossos do quadril, que são chamados isquios, né, e com a coluna reta. Quando isso é difícil, a gente orienta a criança a buscar os apoios dos braços, né, e quando estiver escrevendo, procurar manter essa posição. Se cansar, ela pode sair da posição, mas retorna novamente. Esse hábito sentado adequadamente melhora a respiração, melhora a consciência da criança no que o professor está dizendo, ele absorve melhor o que a professora está dizendo e faz com que a criança evite problemas posturais e também dores na coluna. Outro problema frequente é o peso que os estudantes carregam nas mochilas. Na maioria das vezes, eles acabam carregando mais do que a coluna pode suportar. A fisioterapeuta indica qual a quantidade de peso que se pode carregar na mochila. O peso inadequado das mochilas nas costas da criança pode gerar dores na coluna, desvios posturais, né? E sobrecarga também no pescoço. Geralmente é orientado que a criança carregue 10% do peso corporal na mochila. Há escolas que têm o armário que aí distribui esse número de livros que a criança carrega diariamente, como é o caso dessa escola que a gente estava trabalhando. Então é importante salientar que isso é imprescindível, que a escola ela participa de forma importante nessa prevenção de dores na coluna e maus hábitos posturais. Quais os cuidados então que essa criança deve ter ao carregar uma mochila nas costas? Geralmente pensando em crescer, evitando levar os ombros para frente, e isso vai depender
de acordo com o peso, né? Por isso que é fundamental obedecer rigorosamente esses 10% do peso corporal. A criança pode também aumentar a cifose torácica, que é aquela curvatura da coluna para trás, pelo excesso de peso nas costas, e pode vir a ter dor de cabeça, cefaleias, dores nos ombros e até dores nas pernas por carregar muito peso durante o dia. Mesmo se a bolsa do estudante for acoplada a um carrinho, também é preciso ter atenção com a postura. Mesmo os carrinhos, eles precisam que as crianças estejam atentas para não fazer rotação do tronco, torções do tronco, que podem acarretar desvios da coluna, como escolioses, podem acarretar dor nos ombros. Então, a posição adequada, quando estiver carregando, é manter o crescimento, né, o alongamento para cima, manter o posicionamento dos ombros e do tronco. E é fundamental que isso seja mostrado à criança de forma carinhosa, para que ela preste atenção a isso e dê importância, e explicar à criança por que ela tem que carregar adequadamente a mochila. Pensando em educar os estudantes em relação à postura desde cedo, essa escola particular de Natal vem investindo em ações estruturais. Professor, o que a escola já vem fazendo para melhorar a postura dos estudantes? Na verdade, ela já vem fazendo há muito tempo, porque é uma preocupação da escola e dos educadores físicos, do grupo de professores educadores físicos, essa prevenção. Na verdade, é uma prevenção, né? A postura é a prevenção porque você leva para o resto da vida. Então, a postura em casa, sentar no sofá e principalmente na escola. Então, na escola é o lugar preferencial de se diagnosticar esses vícios posturais, né? Além disso, que outras medidas vocês já conseguiram implantar aqui na escola? A aula de educação física é a oportunidade maior que tem o educador físico, porque ele está muito próximo, né, das crianças. Então, nós temos educadores físicos desde a pré-escola. Então, lá já começa essas aulas de educação posturais, que vai no decorrer da vida escolar do aluno. Além disso, tem a preocupação com a ergonomia, né, a carteira, a mesinha, de acordo com a estatura das crianças. Além disso, armários para evitar que o aluno traga muitos livros para a escola. A escola também está toda adaptada com rampas de acessibilidade para as pessoas com deficiência. No próximo bloco do Viver com Saúde, você vai saber dicas de como sua postura deve estar enquanto você faz faxina em casa e também na hora de dirigir. Será que você está fazendo o correto? Descobriremos dentro de instantes. A gente volta já já. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. O futuro que espera as crianças que trabalham é o do subemprego e da insegurança. Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida. Mas isso pode acabar. Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro. Trabalho infantil não garante futuro. O que garante futuro é a educação. Dirigir, carregar uma sacola, varrer, lavar a louça. Essas ações tão comuns do dia a dia que normalmente executamos sem prestar muita atenção podem ser verdadeiras inimigas da postura quando feitas de maneira incorreta. Mas afinal, como executar essas pequenas tarefas sem prejudicar a coluna?
Dirigir por muito tempo ou em longas distâncias é rotina para muitos motoristas. É o caso de Wendel. Ele é taxista e chega a ficar 12 horas por dia dirigindo. Quando chega ao final, aparecem as dores. Depois desse dia inteiro dirigindo, você costuma ficar cansado? Sim, um pouco cansado, dores no joelho, um pouco nas costas também. E mais ou menos assim, né? Que terminamos nossos dias. Você faz alguma coisa, algum exercício para melhorar então a sua postura? Não costumo fazer. Não costumo fazer. A má postura é a causa mais frequente para o aparecimento das dores ao dirigir. Para que isso não aconteça, alguns cuidados são essenciais. A primeira coisa é ao entrar no carro para sentar, né? Procurar ficar de lado, sentar primeiro e depois colocar uma perna e depois a outra. Quando estiver sentado, observar a posição dos quadris, né? Ele deve estar apoiado nos 2 ossinhos do quadril, o alto crescimento e a posição dos ombros. Sempre manter os ombros, as mãos abaixo dos ombros para não forçar muito os ombros, tá? E evitar essa anteriorização da cabeça, jogar a cabeça para frente. Uma coisa importante, outro aspecto importante é olhar no retrovisor, né? Procurar olhar sempre buscando uma posição mais confortável para não forçar o pescoço, né? É inevitável numa situação mais em que a pessoa precisa olhar mais bruscamente que o movimento seja mais rápido. Porém, se a pessoa estiver numa posição adequada, ele não vai ter tanta repercussão no pescoço, né? É importante também salientar que o motorista fica muito tempo sentado, ele tem que fazer os alongamentos, tanto do quadril, quanto da região lateral do corpo, do tronco, quanto da região posterior da coxa, né? E exercícios circulatórios também são importantes nos pés, fazendo movimentos nos pés e nos braços. Seguindo essas orientações, o índice de lesões na coluna, nos ombros, no punho, é muito menor, né? E é importante também a gente saber que a fisioterapia ela atua também prevenindo e reabilitando nessas situações em que a pessoa tem algumas dores na coluna. É muito comum o motorista ter dor na coluna lombar. Então a gente faz o trabalho de reeducação postural global, o pilates, a terapia manual, com esse objetivo de melhorar, de minimizar essas dores e também orientações posturais são fundamentais para que o dia a dia do motorista seja cada vez melhor. Depois das recomendações da fisioterapeuta, Wendel diz que agora vai se prevenir. E agora com as dicas da fisioterapeuta, vai conseguir melhorar a postura? Vou procurar seguir as orientações dela, né? Confirmei que até da forma de entrar eu já fazia errado e ver se dessa forma melhora um pouco nossa condição, passar também para os outros colegas de profissão aí as dicas, né, que serão bem úteis para a gente. E viver com mais saúde. Sim, com certeza, com certeza. Outra atividade do cotidiano que muitas vezes não prestamos atenção na postura é a tradicional faxina na casa. Dona Sânzia diz que todo dia realiza a limpeza do lar. Eu costumo fazer todos os dias, varrer casa, lavar louça, passar pano, lavar banheiro, fazer almoço. Coisas que dona de casa faz todos os dias mesmo. E mais ou menos quantas horas a senhora costuma ficar fazendo essas atividades? Em torno de umas 3 horas, mais ou menos assim. Porque eu tenho que fazer, além disso, eu tenho o almoço, né? E demora mais devido ao almoço, mas o de casa mesmo não chega a ser isso tudo não. Porque eu sou um pouquinho rápida. Né? Quando chega ao final do dia, Dona Sânzia se sente cansada. Depois de todo esse trabalho, a senhora se sente cansada? Sim, coluna principalmente. Me sinto muito cansada, às vezes dor de cabeça, corpo cansado, assim, até com falta de ar eu chego a sentir às vezes. Se fosse muito físico assim, eu fico um pouco assim, fico cansada. A fisioterapeuta acompanhou a rotina de Dona Sânzia e deu orientações de como deve estar a postura dela em cada situação, começando por varrer a casa. Uma das maiores causas de dor nos ombros e dor na lombar é o ato de varrer. Varrer ele pode gerar uma sobrecarga nos ombros, nas articulações dos ombros e na coluna, principalmente porque existe um movimento de torção. Então, geralmente, o cuidado é
manter o alongamento para cima, imagina o fio te puxando para cima, a organização dos ombros, manter o espaço entre a orelha e o ombro. Eu geralmente oriento a pessoa a imaginar que tem um brinco enorme, que aumenta esse espaço entre a orelha e o ombro, e a organização também da coluna para evitar essa torção durante o ato de varrer. Então eu ensinei a dona Sanzi essa organização tanto da coluna quanto dos ombros, né? E quanto também dos membros inferiores, das pernas. A maneira como a postura deve estar quando se forra uma cama também é importante. Forrar uma cama é uma atividade que pode virar até uma atividade física, né? Porque para forrar a cama é super importante que a pessoa faça a organização do quadril. Esse quadril da gente tem uma dobradiça, e essa dobradiça ela é importante para organizar a coluna lombar. Então a pessoa dobra, como eu mostrei com Dona Sanzia, dobra o quadril e faz o trabalho com os braços, né, de organização da cama, de forrar a cama, sem sobrecarga para a coluna lombar e cervical também. Tá? Então, na verdade, é da coluna como um todo. E importante também o posicionamento das pernas, que uma perna tem que estar na frente, a outra atrás, para a pessoa não fazer uma extensão do joelho, o joelho ficar travado e aí ter dor nos joelhos futuramente. Então, a posição de forrar a cama pode gerar tanto sobrecarga na coluna como nos joelhos também. E até para lavar a louça também existe uma postura ideal. Lavar a louça também é um cuidado tanto para o quadril, então colocar o apoio nos pés, numa das pernas para posicionar. Lembrar que apoia numa perna e também na outra para não forçar uma perna só. E também a questão do crescimento, de manter o tronco o mais posicionado de frente para a louça, então para a pia, né? Importante é observar, né, se a pessoa está fazendo aquele movimento muito cansada, porque isso pode gerar dor também nas articulações e dor na coluna cervical também. Dona Sanzia diz ter ficado satisfeita com as dicas que recebeu. O que a senhora achou das dicas, então, da fisioterapeuta, né, lhe acompanhando durante essas atividades que a senhora realiza dentro de casa? Achei ótimo, porque até então eu não sabia, né, que estava me prejudicando, e agora eu vou ter o cuidado de fazer o que ela me ensinou, porque vai ser bom para mim. No último bloco do Viver com Saúde, você vai saber mais sobre o Pilates e a ginástica laboral, técnicas de exercícios que podem ajudar a melhorar a postura. É no próximo bloco, não saia daí! Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Nenhuma criança está segura trabalhando. Muitas estão em condições próximas da escravidão. Não ajude a perpetuar o trabalho infantil, criando um ciclo vicioso da pobreza. Essa realidade precisa mudar. Nem a rua, nem o trabalho. Crianças devem brincar e estudar. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% da população tem dores nas costas, que podem ser ocasionadas devido à má postura. Por conta disso, é crescente a busca por exercícios especializados que ajudem a prevenir essas dores. 2 deles são a ginástica laboral e o Pilates. Na era digital em que vivemos, é normal ficar sentado muitas horas trabalhando em frente a um computador.
o que pode ocasionar dores na coluna devido à má postura adotada pelos funcionários. Quais os cuidados que se deve ter com a postura enquanto está trabalhando? Então, a gente sempre lembra que a postura você tem que ter cuidado com a sua postura no trabalho e em qualquer situação da sua vida. Mas nesse caso do trabalhador estar sempre sentado, a gente costuma lembrar que ele tem que estar sempre com a coluna apoiada, os braços apoiados sobre a mesa, fazendo um ângulo de 90 graus, tá? Para cabeça sempre retinha, nada de o computador estar muito alto ou muito baixo, para não ter problemas futuros com o pescoço. Pés sempre apoiados ao chão ou com um apoio para os pés, que também a gente costuma muito usar. Então, realmente é importante que ele mantenha essa postura correta durante as horas em que estiver trabalhando. Com certeza. A gente sabe que é um pouco difícil, porque são muitas horas sentadas, mas é super importante que ele mantenha essa postura recomendada. E se por um acaso o funcionário cansar e ficar o tempo inteiro, né, com essa postura correta, o que é que pode ser feito? Levantar, tomar uma água, fazer um alongamento. Que aqui na empresa, por exemplo, a gente tem esse trabalho, esse cuidado com o funcionário. De estar vendo a postura, adequando o mobiliário da sala de acordo com o funcionário. E sempre está estimulando essa prática. Cansou, em vez de adotar essa postura errada, levanta um pouco, faz um alongamento que já foi ensinado, para evitar esses problemas futuros. Pensando em realizar um trabalho de conscientização postural dos funcionários, essa empresa implantou a ginástica laboral. O que é essa ginástica laboral? A ginástica laboral nada mais é do que um exercício voltado para a prevenção dessas lesões, dessas possíveis lesões. São exercícios basicamente de alongamento. A gente utiliza exercícios de alongamento para o corpo todo, focando principalmente onde eles mais usam, que é o pescoço, o ombro, braço. Na verdade, a gente alonga o corpo como um todo, mas a gente foca mais nesses segmentos. E são exercícios dinâmicos que também o funcionário ele já sai, vai ter um momentinho, que a ginástica dura 10 minutos mais ou menos. São 10 minutos que ele tira um pouco do foco do trabalho. É uma aula dinâmica, eles se relacionam melhores entre eles próprios nesses 10 minutinhos e é bem legal. Quais os resultados já obtidos com essa ginástica aqui na empresa? A gente consegue perceber que essas queixas de dores que eram bastante frequentes, não é que não existam mais, mas estão bem menores. Marco Antônio, auxiliar de protocolo, relata a experiência positiva que teve com a ginástica laboral. No meu caso, para mim está sendo super interessante, entendeu? Porque como não tinha postura adequada, então a coluna ficava um pouco torta, né? Os pés doíam um pouco, então de um tempo para cá, com a chegada da laboral aqui na empresa, isso aí já não faz mais parte, né, do meu setor. As dores sumiram? Sumiram. Outra técnica bastante difundida nos últimos anos e que auxilia na correção da postura é o Pilates. A fisioterapeuta Bianca explica em que consiste essa prática. Pilates é uma técnica que foi desenvolvida por Joseph Pilates, daí o nome, né, da técnica. E é uma técnica que trabalha toda a parte de fortalecimento, alongamento, atrelada a uma consciência corporal, né? Ele chama muito pelo alinhamento de corpo, mente e espírito. A junção dessas três coisas num corpo mais saudável. Quais os benefícios do Pilates especificamente para a postura de uma pessoa? Bem, os benefícios são vários, né? Como a gente já disse, essa própria ligação, né, dessa consciência que a gente adquire através da técnica, ela é muito importante para a melhora na postura. A gente vai fortalecer e alongar como algumas outras técnicas, mas existem exercícios que são específicos, né? Equipamentos que têm uma posição, digamos, específicas para a gente trabalhar os músculos principais, né, que melhoram a postura. Ou seja, normalmente a gente tem encurtamentos nessa parte anterior, que a gente consegue, né, expandir e alongar, e também
também na parte posterior dos membros, que a gente também vai trabalhar. Fora isso, que é de fundamental importância, que não é só alongar, é fortalecer a musculatura, porque ela que vai dar sustentação ao nosso esqueleto. Então a gente trabalha muito esse controle do centro, que a gente chama da área, né, do core, e esse centro forte, ele vai promover esse alongamento, ou seja, essa sensação de crescimento. Você observa que as pessoas elas estão mais livres, com as articulações um pouco mais espaçadas, e isso faz, né, com a consciência, junto com a melhora de saber aonde eu estou, onde cada parte minha do corpo está, vai melhorar grandemente a postura. Desde o início, o que se observa em quem pratica Pilates é a melhora da postura. O próprio praticante é o primeiro a notar a diferença, pois logo após as primeiras aulas se sente mais alongado, mais disposto e com maior energia para realizar as tarefas do dia a dia. É importante também que a pessoa que está praticando o Pilates tenha essa consciência corporal da postura depois que sai da aula aqui, não é verdade? Isso é o fundamental da técnica. Às vezes a gente tem uma impressão assim, porque às vezes é realizado um exercício de forma mais lenta, ou então quando eu assisto, às vezes eu acho que não vou ter grandes resultados, mas não. O importante é justamente isso. Quando a gente faz um trabalho que a gente tem consciência do que está fazendo, a gente tem uma melhora muito mais rápida e eficiente. Então, às vezes, com um mês de aula, a gente já consegue observar, né, melhoras nessa consciência corporal das pessoas. E isso é que faz diferença para o dia a dia. Porque não dá para a gente ficar 1 hora com o cliente aqui e quando ele sair daqui na mesma hora ele afundar a postura, né? Se ele tem consciência disso, ele vai levar isso para as atividades dele do dia a dia. A praticante Marine já notou as melhorias na postura. Eu percebi que eu comecei a contrair melhor o meu abdômen, então eu passei a ter um controle maior da minha musculatura abdominal e aí, consequentemente, eu começo a fortalecer e dando assistência à minha coluna, né? Porque todo o peso que a gente carrega, o peso do nosso corpo, a gente acaba fazendo descarga de peso na coluna e distribuindo com a força do abdômen, a gente consegue distribuir melhor essa carga e diminuir as dores. Então, consequentemente, penso que melhorou bastante isso, pelo meu controle no dia a dia do abdômen. E você consegue levar essa consciência em relação à sua postura para fora da sala de aula aqui do Pilates, para o seu dia a dia? Tenho levado para casa, né? Saio da aula e passo o meu dia, às vezes eu vejo que estou com a postura errada, já me lembro, começo a me concentrar. A respiração também participa bastante, porque com a respiração a gente consegue ativar o abdômen melhor, contrair, manter aquela contração de forma correta, que muitas vezes a gente contrai errado. E com a respiração correta a gente passa a aprender a contrair o abdômen de forma correta. E aí isso se torna um hábito normal. Você acorda, dorme, tudo do mesmo jeito. Você acha que tem mais saúde depois de que começou a praticar o Pilates? Acredito que sim, penso que sim, porque além da disposição que eu tenho, eu me sinto muito bem nas aulas e após as aulas também. E eu sempre falo que porque tem dia que a semana é corrida e eu não consigo vir direito, mas quando eu venho, eu me sinto muito melhor. E quando não, sinto muita falta. Fico agoniada, parece que tem alguém me cutucando toda hora. Como você viu, a boa postura corporal é mais do que algo para melhorar a aparência. Ela reflete na saúde do corpo de forma geral. Então, para que nenhum problema aconteça, lembre-se sempre das dicas das fisioterapeutas, principalmente no seu dia a dia. Mantenha a coluna reta, se alongue e pratique exercícios físicos. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Viver com Saúde. Tchau!